na parte de terça-feira, o teísta cético. Os meus pensamentos, diz a palavra de Deus em Isaías 55, versos 8 e 9. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Meu querido irmão, o que Isaías 55, 8 e 9 está falando é que nós não entendemos a mente de Deus, porque Ele pensa infinitamente mais alto do que nós pensamos. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Não podemos imaginar as complexidades do plano de Deus para o mundo. Diante disso, por que deveríamos achar que temos condições de saber exatamente quais são as razões pelas quais Ele faz ou deixa de fazer alguma coisa em determinada situação? Nós não entendemos. Porque Deus às vezes cura e às vezes não cura. Deus conhece o fim desde o princípio. Nós não conseguimos entender a mente de Deus, mas podemos crer, porque Ele deu evidências na Bíblia, evidências na natureza de que Ele existe. E nós podemos crer nesse Deus que já provou o seu amor por nós. O teísta cético possui ceticismo ou incredulidade em relação à capacidade humana de conhecer ou de compreender plenamente as razões de Deus para a existência do mal no mundo. Por exemplo, só porque nós não podemos ver germes flutuando, isso não significa que esses organismos não existam. Assim também, o fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que Ele não tenha boas razões. Como o salmista lidou com o mal e com a injustiça ao seu redor? Como? O que ele percebeu que o ajudou bastante a ver a realidade de uma maneira bem diferente? Abra sua Bíblia no Salmo 73. Leia comigo. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Davi tinha inveja dos soberbos. Ele contemplava a prosperidade dos ímpios e sentia inveja. Isso já aconteceu com você? Verso 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. E parece que nada de ruim acontece para estes ímpios e arrogantes. E o verso 12, eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas, ficam cada vez mais ricos. Verso 13, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O salmista aqui está dizendo, parece que é vã a minha vida, é inútil que eu tenho buscado a purificação do meu coração e lavado a minha mão na inocência. Parece que tudo isso é inútil. Agora o verso 16, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Verso 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando o salmista entrou no santuário de Deus, na presença de Deus, ele entendeu o fim dos ímpios. Eles estão desfrutando a vida aqui nessa terra, mas eles estão perdidos. Não existirá um novo céu e uma nova terra para eles. A eternidade para eles não existe. E aqui diz o verso 24, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória.
Para o salmista, agora no final do Salmo 73, existe esperança, existe alegria. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Você sofre nesta vida, mas você será recebido em glória na segunda vinda de Jesus. Aleluia! Por isso, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Verso 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Colocar a sua confiança em Deus. Entenda ou não entenda a questão do bem e do mal. Você pode colocar a sua confiança em Deus, meu querido irmão. O santuário oferece parte da chave para o problema do mal. Por meio dele, reconhecemos que existe um juiz justo, um juiz que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o entendimento nosso, adventista do sétimo dia, sobre o santuário celestial e sobre o juízo investigativo, que começou em 1844, nos ajuda a compreender o problema do mal. Ajuda sim. Nós sabemos que Deus trará a juízo toda a obra, até mesmo aquilo que está encoberto. O juízo que começou em 1844 pelos mortos, esse juízo vai passar para os vivos. Quando sair a lei dominical, então será o juízo dos vivos. Meus queridos, no santuário celestial, nós vamos encontrar a resposta para o problema do mal, porque o mal vai deixar de existir. Deus julgará, e aqueles que abraçaram a Jesus como Salvador, não há condenação para eles. Romanos 8:1, porque todo aquele que recebe a Cristo, Jesus, não há condenação para eles, pois não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Queridos, os detalhes sobre a história e os juízos de Deus serão revelados no final. E nós vamos dar glória a Deus, porque Deus é justo, Deus é amor, Deus vai dar a retribuição aos ímpios, mas vai dar também a recompensa para os justos, aqueles que foram justificados por Jesus Cristo, santificados por Jesus Cristo e que seremos também glorificados por Jesus Cristo. Nós vamos receber como herança todas as coisas que pertencem a Jesus, pois nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Aleluia!